Independente do porte ou a maturidade do negócio, tomar decisões baseadas em dados pode ser um diferencial perante o mercado. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os desafios e oportunidades de implementar uma gestão por dados nas empresas. Este é o Conexão Empreendedorismo. No episódio de hoje, teremos dois convidados especiais, o Juliano e o Guilherme. Eles são fundadores da Gestão em Dados. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Kael, pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Esperamos ter uma boa conversa aí com vocês, falar um pouquinho sobre dados. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses últimos anos. Isso aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Se o bate-papo for tão bom quanto o que a gente estava tendo agora nos bastidores, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Com certeza. E como sempre, meu parceiro Kael, co-host aqui do Conexão Empreendedorismo, ele que é sócio da Vanzinho Penteado, um dos apoiadores do nosso canal. Seja bem-vindo, hein? Bom, né? Já dei as boas-vindas. Já deu as aqui, boas-vindas. Juliano, Guilherme, a gente sempre gosta de começar o nosso bate-papo pedindo, né, para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua trajetória, né, como vocês chegaram até aqui, até para que eles possam se contextualizar, né, sobre o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Então, se o Juliano quiser começar. Hein? Boa, com certeza, Bruno. Então, eu sou economista de formação, então entrei na faculdade lá em 2009 e me interessei muito na época da faculdade pela área de estatística. Então, foi uma das matérias que eu mais tive afinidade, comecei a me identificar muito com ela. E ao longo da minha carreira, então, eu iniciei minha trajetória profissional trabalhando no setor financeiro. Então, eu trabalhei na Volvo, na controladoria, trabalhei no Sebrae, na área de gestão de projetos. Aí eu também fazia plano de negócio para empresas, projeto de viabilidade. Mas aquela história ali da estatística, da análise de dados, estava em mim, mas eu ainda não executava. Até que em 2016 eu mudei de carreira, fui trabalhar em um e-commerce e aí comecei a ter acesso à quantidade de dados, né, que a internet proporciona. E aí dentro desse volume de dados, então, eu construí minha carreira, trabalhei alguns anos numa agência de grande porte, atendi diversos clientes. Em 2020, portanto, a gente fundou a Gestão em Dados para conseguir fazer uma estruturação completa da análise de dados das empresas, né, a construção de BI e a tomada de decisão baseada neles. Então, falando brevemente aí sobre a trajetória. E você, Guilherme, como é que foi aí essa tua trajetória profissional até chegar na gestão em dados? Legal. Eu fiz administração, famoso curso de quem não sabe o que quer fazer da vida. Tava entre publicidade e propaganda na época e administração, mas ainda bem que escolhi administração. Por quê? Com o ADM eu consegui entender diferentes vertentes, setores que uma empresa pode atuar, né? Então ele acaba te dando uma gama de oportunidades um pouco mais alta, até um pouquinho maior do que até publicidade e propaganda. Mas enfim, fiz administração, comecei estágio na Faurecia, que é fornecedora automotiva, na área de compras, passei por escola de inglês, etc. Sempre gostei da área de marketing, então na faculdade já vi essa área, comecei a gostar, fui trabalhar nessa agência que o Gil comentou. Lá fiquei por 5 anos, conheci o Juliano lá, né? E depois, em 2020, começamos a gestão em dados com esse objetivo de unir diferentes áreas para conseguir tomar decisão baseada em dados para os nossos clientes. Trazer um pouquinho mais essa cultura para o Brasil. Legal. Deu para perceber que ambos tiveram uma trajetória, né, em diferentes empresas com visões distintas sobre a relevância dos dados naquele negócio, né? Tanto na controladoria, né, com um tipo de viés, depois passando pelo e-commerce, né, onde basicamente para você potencializar ali as vendas, né, etc., você precisa ter também esse cuidado, e da mesma forma o Guilherme também comentou isso. Com formações distintas, né, como vocês mencionaram, eu acho sempre legal essa multidisciplinaridade,
Porque quando a gente está diante de um problema, né, ou de um fato a ser analisado, né, eu sempre brinco com o Bruno aqui, com os nossos convidados. Eu, por exemplo, em relação a essa garrafa, eu consigo enxergar um prisma dela. Né? Agora, se eu tiver em conjunto, dentro de um projeto, com outras pessoas que consigam analisar sob outros pontos de vista, a gente enriquece a análise e consegue entregar algo a mais. Porque todos temos algum certo tipo de limitação, né? Seja conhecimento técnico ou de experiência, mas quando você converge outras forças, você consegue atingir outro patamar. E eu imagino que isso, né, nesse bate-papo preliminar, ele tenha contribuído muito para vocês criarem esse projeto. Então, entrando agora nessa questão, eu acho que seria legal a gente contar para quem está nos assistindo o que é a gestão em dados, né, o que ela entrega, e depois a gente explora dos desafios ali no meio do caminho, como tudo começou, né, a jornada do empreendedorismo neste projeto, né, e aonde estamos hoje. Mas vamos com calma, vamos primeiro contar o que é a gestão em dados. Perfeito. Então, Kael, acho que você trouxe a palavra principal aí, né, que é a multidisciplinaridade no trabalho. Então, ao longo, né, da nossa trajetória, nossa construção, como você disse, a gente sempre foi muito multidisciplinar. Então, a partir do momento que, por exemplo, nas empresas que eu trabalhava, em determinados momentos, eu tinha uma verdadeira satisfação em conhecer os processos da empresa de ponta a ponta. E entender o que tal área faz, o que tal profissional faz, o que tal setor, como que o negócio funciona. Isso já era uma característica empreendedora e na época eu não sabia. Eu pensava, não, abrir um negócio, enfim, eu trabalho, quero aprender, me desenvolver. Mas já é justamente você conseguir ver como as coisas se relacionam. Então, lá no Sebrae, então, foi minha primeira atuação profissional, minha chefe comentou, você tem o pensamento sistêmico. Então, isso é algo que eu e o Gui, a gente sempre compartilhou. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque a gestão em dados, ela busca trazer essa visão sistêmica nos projetos. Então, por exemplo, no mercado de agência, no mercado publicitário, é muito comum você falar de aspectos criativos. Então, você fala de cores, você fala de públicos. Não é a nossa especialidade. A gente não tem um conhecimento de design, um conhecimento de criação. Eu não entendo a relevância das cores. Mas o que eu entendo é que entre a cor A e a cor B, por exemplo, se uma tem o dobro da eficiência da outra, isso é 100%, e eu consigo 2 vezes o resultado com B do que com A. Então é essa análise que a gente sempre trouxe para os nossos clientes. Então o que eu quero dizer? A gestão em dados olha para as áreas de operações de receita, que é o que a gente chama de RevOps, que envolve marketing, vendas, expansão, sucesso do cliente, para nessas áreas de geração de receita, usando a metodologia do BI, que o Gui vai falar um pouquinho mais sobre, a gente conseguir encontrar alavancas de crescimento e oportunidades baseadas em dados para as empresas. Então, na prática, a gestão em dados estrutura os dados de aquisição das empresas e transforma todo esse conhecimento em dashboards, painéis e análises, né, com os nossos insights também, para essa tomada de decisão. Então, de forma resumida, esse é o nosso trabalho. É fantástico porque, assim, várias reuniões a gente foi fazer internamente na nossa empresa e a gente levava um monte de informação. Coletei um monte de dado. Mas, assim, a informação em si, se você não souber utilizar, se você não souber trabalhar, se ela não tiver nenhuma referência, ela não serve de nada, né? Lógico, existem etapas, né, importantes desse trabalho, e acho que até o Guilherme pode falar um pouco ali, né? Então, existem etapas que vai ser ali a apropriação dos dados, imagino, como você trata ou como você demonstra isso, né? Mas se você não tiver uma referência, um comparativo, você vai só gastar tempo produzindo ou apropriando informação, criando relatório, que no fim do dia não vai te levar, né, a uma decisão mais prática. E aí o que você falou ali do teste, né?
cor A, cor B, o que tem mais, né, visualizações ou cliques, eu trago isso muito para a realidade da nossa empresa. Tipo, digamos assim, poxa, eu vou pegar ali uma arte X e uma arte Y e comparar. Mas não é basicamente isso, porque assim, poxa, tá, eu comparei as duas, só que pode ser que uma eu lancei num dia, outra eu lancei no outro, lancei no tal. Então, é um pouco complexo, né, essa brincadeira. Então, até se o Guilherme puder falar assim, como que são as etapas, digamos assim, vocês trabalham, da onde que vem os dados, o que vocês fazem, né? Boa, acho que seria claro. legal. Dentro de dados existem várias disciplinas, né? E também metodologias. Então, acho que está todo mundo aqui, todo mundo que também está nos vendo já deve ter escutado que dados são, né, o novo petróleo. Recentemente eu escutei uma frase que eu achei melhor, que na verdade informação é o novo petróleo. Porque dado, todo mundo aqui trabalha com internet, usa, não é escasso. Tem todo dia, tem milhões. Mais capacidade, inclusive, de processamento, de armazenamento, etc. Então, dado por dado não vale nada. E aí, uma metodologia que, inclusive, que a gente usa dentro da gestão em dados, ou GD, como a gente também gosta de chamar, é CRISP-DM. É uma sigla que, basicamente, significa... você pode usar essa metodologia para diferentes indústrias. Então, é uma metodologia que você pode usar tanto numa pequena, média, grande empresa, diferentes segmentos de mercado, de restaurante, advocacia, a software, etc. Mas, basicamente, ela consiste nas seguintes etapas. Primeira etapa, entender os critérios do teu negócio. Então, entender... a gente estava falando, né, das áreas de RevOps, que é uma sigla para Revenue Ops, para as áreas que geram receita para a companhia. O que é receita? De receita, o que precisa acontecer antes para acontecer essa receita? Preciso ter cliente assinando um contrato. Antes do cliente assinar um contrato, o que precisa acontecer? Eu preciso apresentar uma proposta. Então, você vai mapeando todos os caminhos que te levam até o teu indicador que você quer acompanhar, nesse caso. Isso feito, isso dá para fazer num rascunho de papel, no Excel, em qualquer lugar, você vai entender onde estão os dados que vão te gerar essas informações. Essas duas etapas, até antes do nosso bate-papo, eu estava falando com o Gil hoje, são as que mais demandam trabalho, paciência e cuidado. Por quê? Às vezes o que está na tua cabeça, Bruno, não está na minha. Né? Não, o fluxo vai para A, B e C. Não, peraí, será que é isso mesmo? Então, você mapear muito bem as etapas do teu negócio para o teu indicador de sucesso e depois entender onde estão esses dados é a parte primordial, assim, é a fundação de qualquer projeto de BI. E aí, beleza. Então, você vai buscar os dados da tua companhia. Aí já entra uma outra alçada. Às vezes você usa um software para acompanhar tal dado, uma planilha para acompanhar outro. E isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. São várias fontes, assim, uma São dificuldade várias enorme fontes. para gerir que nem sempre conversam, né? Exato. Você tem que Exatamente. exportar, formatar. Aí você está falando de CRM, você está falando de mídia, você está falando de integrador. Exatamente. Isso porque, até onde eu, pelo menos no meu negócio, né, percebo, nós não temos uma plataforma que ofereça solução para tudo. Sim. Então temos várias que conseguem atender de forma muito específica e muito bem. Fazem partes, né? Exato, módulos, né? E daí fica nessa loucura, né? Exatamente. Então a tua base de dados, a tua BD, na verdade, ela é bem pulverizada. Exatamente. Mas enfim, continue. Não, perfeito. E assim, acho dificilmente que um sistema só ainda vai resolver automatizado. Porque esse processo, vamos supor, você vai... super comum isso em empresa grande, multinacional, mudar o IRP, mudar para o SAP, né? Para o SAP. Acho que todo mundo conhece alguém que já participou de uma implementação disso e tem arrepio até hoje, assim, disso. Mas as etapas anteriores, que é entender critérios de negócio, onde está o dado, também precisa acontecer. Você precisa traduzir isso para alguma outra ferramenta. Então, entender o critério de negócio, entender onde esses dados são armazenados, você vai para uma parte de processamento, que é basicamente fazer as coisas casarem, né? Analisar se aquele dado está sendo fidedigno, né? Está trazendo de fato a realidade, avalia aquilo tudo, e aí ele é quase como se fosse um ciclo, né?
Então, com base em todos esses processos, tem mais etapa, etc., mas de maneira resumida é isso, você consegue trazer uma solução de BI, que a solução do BI, geralmente as pessoas se conhecem só como um dashboard, né, com um relatório. Para você construir esse dashboard, tem que passar por todo esse processo. Então, você só vai conseguir ter um bom relatório, um bom dash, uma boa visualização desses dados, se você seguir esse processo, que a sigla da metodologia é CRISP-DM, né? Então, com base nisso, você consegue trazer, de fato, informações. Beleza, essa é a primeira parte. Conseguir trazer o número, etc. Aí vai para a etapa mais rica, que depende, sim, da nossa análise, do nosso capital intelectual, que é transformar esse dado em informação, né? Então, entender por que tal número piorou, melhorou, o que pode ter levado a esses impactos, etc., né? Então, essa é uma das disciplinas, assim. Outra que você estava comentando, Bruno, que tem a ver com os testes de cores, é o famoso teste AB. Que acho que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente conhece a parte estatística disso daqui, né? Eu não sou estatístico, tenho familiaridade alguma, o Gil até tem mais, mas basicamente um teste AB você precisa saber isolar o que você de fato vai testar. Então, exemplo das cores A e B, né? Se você sobe um anúncio que é predominantemente azul e outro vermelho, tem que ser no mesmo dia, para uma mesma segmentação, e aí você separa, né, o que a gente gosta de falar de splitar o teu teste. Então, uma vai para um 50%, outro vai para os outros 50% e por aí vai. Então, é importante a gente entender essa parte mais técnica para também não sair testando coisa e não conseguir ter insight. E aí está a grande barreira, na verdade, de dados hoje em dia, porque acho que todo mundo já teve alguma decepção com isso. Fiz um teste, não deu resultado, deu inconclusivo, isso aí não serve para nada, vou continuar no feeling, né? E aí não vai. Então tem que dar esse passinho para trás, entender o conceito, a técnica, para daí conseguir extrair o melhor aprendizado, né? Você sabe que como empreendedor, né, falando da realidade ali da gestão da minha empresa, esse é o meu maior receio que eu tenho. Vou lá testar alguma coisa e aí não trouxe o resultado que eu gostaria. Mas assim, será que não trouxe porque eu não soube como executar isso e utilizar as melhores técnicas, ou realmente é algo que não faz sentido a gente prosseguir, né? Você tem que tomar esse cuidado. Foi legal você falar e explicar um pouquinho mais aí do teste AB, porque eu já vi lá dentro do meu CRM que tem o teste AB, mas eu não consegui fazer o upgrade no meu plano, então eu não consegui testar. Então deu para entender um pouquinho mais. Tem que esperar um pouquinho. Exato, deu para entender um pouquinho mais como funciona. Eu queria só puxar um gancho que você comentou ali e trazer, de novo, a gente sempre traz para nossa realidade, né? Que com certeza também vai ser da realidade de muita gente que está assistindo. A gente trabalha ali na AlexNautas com recrutamento. Então, a gente ajuda, né, escritórios de advocacia e empresa e aloca pessoas lá dentro, enfim. Então, resumidamente. E a gente vê muitos escritórios e empresas que estão tentando migrar para o digital, trazer, né, mais tecnologia, que tem a ver com vocês também, né? Trazer mais tecnologia para dentro das empresas e de gestão. E você falou muito bem da questão do ciclo, né? Por exemplo, assim, poxa, primeiro eu tenho que ver uma primeira etapa, eu tenho que ver se esse dado ele é verídico, né? E aí depois você tem que sempre estar retroalimentando com dados verídicos. E é óbvio que muitas vezes para isso você vai precisar de pessoas pilotando isso, né? Tem tecnologia, mas no fim do dia talvez alguém tenha que apertar um botão. E eu já vi muitas vezes dentro assim de cases que a gente pegou que havia uma preocupação do escritório e empresa de trazer uma nova ferramenta ali para dentro, mas uma pouca preocupação com relação a quem vai pilotar isso, uma cultura de gestão de dados mesmo, das pessoas que estão ali dentro. Vocês veem isso de alguma forma no negócio de vocês? Digamos assim, poxa, eles querem nos contratar, mas quando eu entro lá, talvez eles precisam de um skill técnico, trabalhar isso, treinar a sua equipe, isso existe ali? Eu vou te dar um exemplo primeiro de uma dor prática que a gente já encontramos, e depois eu respondo a tua pergunta das necessidades, né? Então, por exemplo, uma dor prática. Imagine vocês dois são gestores comerciais, são diretores de vendas da própria empresa, enfim.
querem aumentar as vendas. O objetivo é de aumentar faturamento, de crescer de todas as empresas, né? Você faz uma análise rápida, você abre o teu CRM, você faz um filtro por motivos de perda e você identifica que o principal motivo de perda é o motivo XPTO. Aí você, é esse motivo que eu vou atacar. Você está com razão. Você usou, fez uma análise do CRM e pôs aquilo em prática. Só que o que acontece? Você saiu dessa análise, já foi para uma próxima reunião, já teve que responder um e-mail, entrou às pressas ali, surgiu uma nova demanda, beleza, é análise, tranquilo. Só que quando você dá um passo atrás e você extrai esses dados, aí a gente já volta a falar das planilhas. Você planilha tudo isso, você vê que o motivo XPTO que você viu, na verdade, não é o principal motivo de perda. Você tem um carinha lá chamado desconhecido, que representa 70% dos teus motivos de perda. E aí, então, você tomou uma ação achando que era o principal, mas na verdade foi uma decisão de olhos vendados. Você não tinha acesso à informação completa. Por quê? Porque o trabalho de estruturação não foi feito. E ele não ter sido feito previamente é normal. É como a gente faz as coisas acontecer durante o dia. Não é também que a gente acredita que tem que ter o planejamento impecável para você começar. Não, a gente sempre fala. É o feito melhor que perfeito. Exato. Mas ter a condição básica que vai te proporcionar ali um 80-20, aí já é a diferença. Porque se você estrutura as suas informações a ponto de saber que aquele carinha desconhecido, daqui 1 ou 2 meses ele mudou e vai te permitir analisar o verdadeiro motivo de perda, aí você vai ver que não é perdeu para o concorrente. Você vai ver que é o tempo de abordagem da tua equipe de vendas, por exemplo. Aí, já muda a forma que você vai resolver o problema. Tempo de abordagem, eu vou trabalhar com automação, criar tarefa, treinamento com a equipe. Se o principal motivo é concorrência, eu vou estar olhando para fora da minha empresa. Eu vou estar entendendo preço, posicionamento, meu produto, só que está aqui dentro. Então esse é um exemplo muito corriqueiro que a gente encontra. Então quis trazer para o pessoal aí ter uma visão prática, né, dos desafios. Posso fazer só Por favor. Um ponto também sobre isso que eu acho bem relevante e é bom a galera prestar atenção. Vamos pegar esse exemplo que o Juliano trouxe. A galera normalmente foca nas perdas, né? Então, assim, não fechou por isso, por aquilo. Ok. Mas se você tiver acesso a todos os teus dados e conseguir enxergar também o motivo das tuas conversões, às vezes vale mais a pena você acelerar o principal fator que está te gerando mais vendas do que trabalhar na tua perda naquele determinado momento da tua empresa. Porque às vezes você precisa de faturamento rápido. E tem uma campanha, por exemplo, que você fez que trouxe muito resultado. E você viu isso porque você está com o teu dashboard integrado aqui com a plataforma da rapaziada. E daí você viu e fala, beleza, eu tenho aqui os motivos de perda, ok? Mas eu vi que eu investi não muito, mas foi muito assertivo em tal medida e me gerou uma quantidade absurda de leads e de conversão. Então eu vou investir aonde agora? Nesse momento, às vezes um final de trimestre, final de semestre ou final do ano, o que eu vou fazer? Então, às vezes, com essa visão mais global, você pode ser mais estratégico. Né, do que às vezes você focar, beleza, no que é o feijão com arroz. O feijão com arroz é você trabalhar os motivos de perda. Ok, é feijão com arroz. Mas numa linha mais global, com o foco, por exemplo, de geração de receitas, às vezes é mais interessante você olhar o todo e apostar num aumento de conversão ou num aumento de leads para uma determinada campanha que pode estar ocorrendo. Então, perfeito, foi só um ponto aqui porque, enfim, é algo que a gente vê acontecer, né, do lado dos clientes que faz sentido. Com certeza. A gente chama isso de visão de ponta a ponta, né, Gui? É isso. Então, se você não consegue ter a visão de ponta a ponta, a tua decisão também é parcial. Então, um exemplo. O que é uma decisão de ponta a ponta? Vamos lá. Trazendo para o ambiente aí. Eu tive uma campanha, uma ação específica que me gerou tantos leads. Mas se eu não sei, se eu não tenho integrado as minhas ferramentas para saber o que se tornou venda, o que se tornou receita na ponta final, a minha decisão também é pífia. Eu posso, ao mesmo tempo, triplicar o volume de leads para vocês, né, o trabalho que as agências fazem muitas vezes, mas o faturamento não aumenta no fim do dia. Por quê? Porque foi investido em tal ação, em tal campanha, em tal promoção, em tal oferta, que não tinha relação com a venda direta. Com a liquidez. Exatamente. Por quê? Porque tem muitas quebras entre as diferentes plataformas.
E aí que o trabalho que o Gui explicou, da metodologia do CRISP-DM atua. Você vai entender o negócio, você vai entender os dados, você vai modelar eles para conseguir analisar de ponta a ponta. Então, de forma bem resumida, né, como que a gente atua nesses projetos? A gente entende as plataformas que fazem parte do ambiente da empresa, do microambiente. Plataforma A, B, C, D, 10 plataformas ali. O que a gente consegue desenvolver API? A gente tem as APIs próprias, que até o nosso software faz isso. Então, a gente tem a segunda empresa, a Gestão em Dados é uma consultoria artesanal. A Leveta é um software automatizado que integra as ferramentas. Então, em breve aí o pessoal vai ter mais notícias sobre. Estamos em fase de lançamento, usuários beta, inclusive. Primeira mão aqui. Em primeira mão. Não pra ninguém. E vamos, né, Caio, falar aqui que tá bacana o negócio, hein? A gente é metido, a gente gosta de testar. Né? Tudo que é novidade, ainda mais vindo da gestão em dados aí, que a gente sabe que os caras têm um know-how alto, os primeiros testes, eu fiz isso aqui com base na minha realidade do escritório. E assim, já eu consegui ver tudo num funil, num gráfico só. Algo que eu nunca tinha visto antes. Em uma versão beta ainda, né? Na versão isso. beta. Então assim, eu fiquei muito feliz e o feedback foi justamente esse. Eu falei, eu consegui enxergar tudo, desde as visitas do site até conversão, motivo de perda, etc e tal. O meu funil estava todo lá. Então assim, realmente dá para ter dentro desse contexto uma visão de ponta a ponta que pode nortear essa tomada de decisão, como a gente falou, e necessidades pontuais da empresa a depender de cada período. Né? Quero mais liquidez. Então, qual que é a campanha ou ação que eu adotei que gerou determinados leads ali, negócios, que tiveram uma rápida linha de faturamento. Né? Porque tem casos, a depender do negócio, que alguns deals acabam demorando para maturar para que você fature. Né? Então, para esse momento agora eu não quero esse lead. Eu quero aquele outro que me gera um resultado rápido, liquidez para eu gerar caixa e distribuir no final do ano lucro para os sócios, para acionista, etc. e tal, para investidor. Então, qual que é a necessidade momentânea da empresa? Com a plataforma da rapaziada a gente consegue ver isso. É isso. Exatamente. Gui, traz a resposta para o Bruno ali da dúvida que ele trouxe para gente. Repete sua pergunta, Bruno. Eu acho que a gente pode O falar. papo foi muito bom, né? Falando em transformação digital, né? Então as empresas olham em colocar ferramenta, né? Implementar a solução. Só que obviamente que você precisa de time, você precisa de um skill técnico, né? Então o que vocês já viram assim? As empresas normalmente se atentam a isso? É um problema, é um desafio ter esse skill técnico internamente? Porque vocês implementam, né? Sim, vocês não vão executar, digamos assim. Podemos ou não executar, depende do projeto. Entendi. Exato. Depende do projeto, Exato. legal. É bem personalizado, né? Bem artesanal mesmo. Vamos lá. Sim, existe esse problema. E eu acho que ele tem algumas categorias, assim. Uma delas é maturidade quanto a dados. Entenda a maturidade do quanto eu estou disponível para investir dinheiro, financeiramente falando, tá? Também em relação a tempo e energia, porque, né, não é da noite para o dia que dá para organizar essas coisas, fazer toda aquela metodologia que eu comentei. E terceiro, levar aquilo do jeito que realmente deve ser levado. Uma analogia que eu sempre gosto de fazer, você nunca vai reclamar para o teu engenheiro, para o teu arquiteto, que ele não precisa fazer tal fundação na tua casa. Não, essa fundação aí, não. Usa um material mais barato. Usa menos concreto. Usa menos concreto. A espessura da ferragem aí usa menor. Da viga, X. Não precisa. Vamos fazer uma casa, um sobradão, mansão, mas não precisa. Cara, tua casa vai cair. Sim. Vai surgir rachadura, vai cair e aí vai dar ruim. Então, um projeto de dados sério, ele tem essa mesma característica. Uns mais baratos, outros mais caros. Tudo depende do porte, da quantidade de integrações que você vai precisar fazer, etc. Quando eu falo do momento e etc. Então, é o seguinte, tem que olhar isso com seriedade, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Faça uma avaliação muito clara assim, da sua real situação e chame quem
sabe, quem tem experiência disso, para conseguir te dar fazer uma auditoria para o que de fato precisa. Assim como no caso da engenharia, da arquitetura que eu dei exemplo, tem profissionais que eles vão dar aquela faturada a mais. Usar às vezes um material que não precisa, né? Gastar excessivamente. Também pode acontecer com dado. E hoje em dia, as pessoas buscam ferramentas que solucionem. Geralmente acha que as ferramentas mais caras é as que vão solucionar todo o problema. Às vezes não. Às vezes você é uma empresa que está no começo, que, cara, um Excel muito bem organizado resolve 80%, que é o Pareto que o Gil estava comentando. Você só precisa organizar. Então, entender os critérios, entender de qual planilha vai para qual planilha vem, é o processo do CRISP-DM também, né? Então, fazer essa avaliação com calma, com parcimônia, assim, acho que é o mais importante, assim. E aí, por que esbarra em pessoas? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão mais preocupadas em encontrar ferramentas que solucionem de tudo uma vez, que é só plugar e resolver. A Leveta está vindo para cá, para o mercado, realmente para resolver parte desses problemas, né? Mas isso não vai ser solucionado sozinho. Tem que ter alguém lá que vai implementar, que vai organizar, que vai conferir e tudo mais, tá? Então, esbarra nesse aspecto, Bruno, quanto à cultura, assim, quanto eu estou disposto a investir financeiramente falando e em energia e tempo, assim, sabe? Acho que se resolver essas duas coisas, de ter uma boa auditoria, de entender onde você quer chegar, aí já é um bom primeiro passo. Só vou trazer um complemento aí para o que o Gui falou. Então, por exemplo, assim, além desses pontos aí que você trouxe, né? O que as empresas batem muito na trave? A gente vive num contexto, o contexto dos negócios, mais imediatista. Então, eu estou preocupado hoje, talvez já nem com a semana que vem. Eu estou preocupado com o horário agora, com a reunião amanhã, com a proposta apresentada, com a minha meta. Já estamos passando metade do mês. Então, foco no mês, foco na semana, no dia. Aí eu chego para você e falo, Kael, Bruno, a gente vai fazer um projeto de estruturação de dados. Vamos dar um exemplo. Ele demora 3 meses para ser feito, por causa da complexidade envolvida. A gente é contra a complexidade, né? Sim. A gente tenta simplificar ao máximo o processo. É por a gente conseguir ter uma visão do todo que a gente consegue simplificar ele. Que nem o Gui falou, uma planilha bem preenchida, um racional sólido, você tem a tomar a decisão que você precisa. Fica muito mais fácil para evoluir para coisas mais robustas depois. Perfeito. São os baby steps ali. A gente não vai pegar uma empresa que não está nesse momento e oferecer uma solução de dados ali caríssima. Que não faz sentido. A empresa tem que sobreviver, tem que pagar suas contas, então a gente entende a realidade. Então, onde que a gente bate na trave muitas vezes, além dos pontos que o Gui falou? O imediatismo. Por que eu vou focar num projeto de dados se eu posso focar numa dor mais de curto prazo? Exato. Contrata 2 vendedores novos aí, poxa, aquele não teve desempenho bom, desliga, repõe e pronto. Vamos resolver um problema assim. Muitas vezes, para vender mais, contrata vendedor. A gente tem esse exemplo, vamos dar um exemplo aqui de imobiliária. A imobiliária bota corretor para dentro. Agora, se a produtividade do corretor está em dia, se o tempo de resposta, porque uma coisa é você tirar pedido. A venda chega para mim, ô Bruno, o que você quer? É isso? Pô, tá aqui, tá vendido. Tranquilo, é o que eu quero. Sim. Mas e quando eu preciso construir essa venda, eu sei qual é o meu melhor cliente, o meu perfil de cliente baseado em dados? Claro, você começa na percepção. É óbvio, né? Quem está nos assistindo, conhece o próprio negócio, tem uma percepção muito válida, a gente não descarta isso. A gente usa esse feeling também, essa intuição. Mas o que você faz? Você potencializa a tua intuição com uma análise numérica. Então, esse imediatismo joga contra. E o segundo aspecto que também joga contra em muitos projetos que a gente participa é a complexidade que a própria companhia cria. Então, por exemplo, conversamos nós 4, decidimos aqui, tô sem água, venho e me sirvo. Conversamos nós 4, puxa, tem que pedir para o fulano que está lá fora, porque tem que ter o processo aqui. Aí você começa a criar entrave. E isso faz com que as pessoas estejam mais... Não é estejam, gastem mais energia com o que é acessório do que com o que é principal. Então, teve casos de projetos que a gente atuou que a gente trouxe para o nosso cliente,
tal linha de produto que vocês estão investindo uma parcela significativa da verba não faz sentido. Não gera cliente. Ah, mas gera por participação. Então, o que a gente fez? Extraiu os dados, cruzou e mostrou. A participação em... quantos Menos de mil, 10%. né? Menos de 10%. Então, você tem um gasto de 50% da tua verba para menos de 10% do resultado. Isso não é 80-20. Você só traz 10% e gasta 50%, das duas uma. Ou eu gasto metade e trago o mesmo resultado, então dobro minha eficiência, ou eu gasto tudo isso e dobro o meu resultado. Exato. Então isso são desafios que a gente encontra, o imediatismo e essa dificuldade que as próprias empresas criam quando fazem a sua própria complexidade. Deixa eu só fazer uma observação com a questão do imediatismo. Eu vou olhar para a realidade ali da nossa empresa, enfim, no dia a dia. Esses tempos atrás eu estava olhando o indicador, né, do nosso comercial. Então, quanto tempo a gente leva para vender e quanto tempo a gente leva para perder uma oportunidade. E aí, eu dei risada quando você falou da questão de, poxa, eu preciso vender mais, eu vou trazer mais vendedor, porque eu estava esses tempos atrás vendo um curso, enfim, de uma pessoa que trabalha na área de vendas, ela falou exatamente isso. Poxa, às vezes vai pensar que tem que vender mais é colocar mais pessoas e não necessariamente é isso. E aí trazendo pro indicador que eu comentei, né, de tempo de perder uma oportunidade e tempo de ganhar, eu vi que, poxa, para eu perder uma oportunidade eu estava levando 45 dias. Só que as oportunidades que eu fechava em 7. Então, assim, para que eu vou ficar 45 dias em cima de uma pessoa que eu não vou vender, que não quer, te ajuda a tomar decisões difíceis, porque chega um momento que você tem que, olha, não vou mais insistir com esse cliente que provavelmente eu não vou vender, né? E aí você consegue colocar o teu time naquelas oportunidades que realmente faz sentido. Eu não vou lembrar da metodologia, enfim, mas é aquele quadro, aquela matriz do urgente e o importante, né? Quando do Eisenhower, né? Quando você fala do imediatismo, é assim, poxa, eu vou tratar o que é urgente, o que tá pegando fogo, mas às vezes o que vai necessariamente te deixar mais sustentável e fazer você crescer a médio ou longo prazo é aquilo que talvez não seja urgente mas é importante. Mas é importante. Com certeza. Fora que, às vezes, por exemplo, pegar essa questão que o Juliano trouxe, esse cenário. Não, vamos contratar mais vendedor para aumentar o número de vendas, né? Mas às vezes você tem capacidade ociosa dentro da tua empresa. Geralmente. E você só percebe isso se também você avalia os indicadores de desempenho de cada profissional. Né? Quanto que está entregando. Enfim, então, se você não tiver isso na mão, né, que o que vai te mostrar são os indicadores e não necessariamente o número de horas que o profissional vai ficar dentro da tua empresa, você vai tomar uma decisão errada. A rigor, Kael, a gente no limite, a gente quer ajudar as empresas a evitarem, por exemplo, esse processo de layoff que muitas empresas estão passando. O que é o layoff? É uma estrutura que se torna complexa, perde eficiência e tem que ser reajustada. Inchada, né? Inchada. Então, quando você passa a ter uma gestão baseada em dados na sua empresa, você consegue evitar que esse cenário aconteça. Porque eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu decida contratar novos vendedores, mas o meu vendedor está com 50% do tempo ocioso. Então isso quer dizer que eu não preciso de 10, eu preciso de 5. O que eu prefiro? Eu prefiro treinar os meus 5 ao invés de ser displicente na contratação de mais 5 para precisar demitir. É óbvio, né? Ninguém contrata pensando em demitir, não é esse o ponto. Sim. Mas quando você consegue ter você está à frente da gestão da tua empresa. Perfeito. E não refém. Então, por isso que eu digo, no limite, a gente ajuda os nossos clientes e as empresas, e a gestão baseada em dados ajuda nesse aspecto também, que é realmente o resultado do negócio. Tem um link até com isso de gestão por eficiência que eu quero fazer. Então imagine o seguinte, né? A maioria dos nossos clientes, dos projetos que a gente atuou, eles têm um funil muito parecido. Campanhas de marketing que geram leads, desses leads cai para uma equipe comercial que vai tentar oportunizar, apresentar uma proposta, vender no final das contas. As etapas mudam o nome, muda a quantidade, mas é a mesma coisa, né? Marketing atrai, vendas converte. O que a gente busca trazer para os nossos clientes? Depois desse trabalho de BI feito, a gente busca trazer a consultoria embarcada nisso, de identificação da alavanca. Então, como que a gente identifica a melhor alavanca para o cara apostar, para ele testar?
Às vezes, eu gosto de usar uma conta que é qual alavanca que eu melhorar um ponto percentual vai me trazer mais faturamento. Além disso, qual que eu estou mais pronto para mexer? É que me custa menos. E é que me custa menos. Porque no nosso dia a dia, de urgência, de reunião, um monte de coisa, cara, putz, beleza, eu sei que mexer na alavanca do marketing vai me gerar 2.000 leads a mais no mês, etc. E, né, matematicamente faz sentido. Mas, cara, minha área de marketing tá meio bagunçada, eu não tô com cabeça naquilo agora, eu consigo mexer aqui em vendas. Então, mexe em vendas, né? Então faz o teste de hipótese, o teste AB, faz onde você está mais pronto. Isso eu trago muito para os nossos clientes. Porque o que acontece? A teoria é linda, né? A teoria funciona muito bem. Só que na prática... A teoria é outra. A prática é outra. Exato. Era isso que eu queria falar. Vou adotar essa aí. Na prática a teoria é outra. Então, às vezes você... Cara, beleza, eu sei que a alavanca que vai me trazer mais faturamento lá na ponta é tal. Mas é que eu mais estou disponível, que eu tenho recurso, que eu tenho tempo, que eu tenho capacidade de mexer rápido, é essa, é outra. Então vai nessa, né? Só que a partir do momento que você tem isso em número, fica fácil de você acompanhar, de monitorar e etc. Então, essa identificação, busca por alavancas, assim, é uma parte essencial de qualquer trabalho acho que de qualquer empreendedor. Assim, acho que o teu exemplo é você encontrou uma alavanca, né? Tava ali do tempo de oportunidade para fechamento ou de oportunidade para perda. Pô, meu time, ao invés de estar oportunizando mais, está tentando convencer o cara que já está convencido que não quer comprar. Sim. Exato. Então pula para outro, vai que vai. Que nem fala o Thiago Reis da Growth Machine, né? Era ele mesmo que eu tava assistindo. Ele fala assim, teu objetivo não é encontrar quem você vai vender, é encontrar quem não vai comprar de você o mais rápido possível. É isso. E Exato. Tirar ele do processo, né? Exatamente. Boa. Ô, Can, deixa eu só... Fica à eu vontade. só quero pegar... A gente ama esse tema, sério. A gente ama esse tema. Massa. A nossa felicidade é poder trabalhar com isso todo verdade. dia, né? A É, gente vê várias empresas, vários modelos de negócio, várias máquinas de vendas, você encontrar né? algo legal assim que, putz, cara, vai nisso, é super gratificante, assim, encontrar e apostar. Não, eu queria trazer até pro teu dia a dia, né? Porque você vive aí através do serviço que você presta ali pelo escritório. Vocês falaram muito em eficiência, né? Então, como os dados trazem eficiência. O Juliano falou das demissões em massa, né? Que a gente vem, né, tendo aí nas startups. E aí a gente trazendo aqui, conversando com quem tem um negócio, uma startup, uma empresa que talvez está até pensando em aportes futuros, né, em receber algum capital, a gente vê uma mudança, né, que hoje em dia, lógico, o investimento em startup ele é um investimento de risco, mas cada vez mais os investidores vêm buscando empresas que tenham uma melhor governança, uma melhor eficiência, né? Então, traz isso muito, né? Os investidores, quando vão participar desse processo, acredito que têm pedido muito mais as due diligence, entender se a empresa está robusta ou não está organizada, né? Boa. Sabe que em algum momento eu ia falar sobre isso. Eu tava deixando para depois. Eu tô vendo que muito ansioso aqui o Bruno, né? Eu tô vendo que esse episódio aqui ele vai virar uma série. Né? Tão bom que ele tá sendo. Mas assim, algo que no meu dia a dia é muito parecido com o de vocês é quando a empresa está preocupada, daí não com os dados para tomar decisão, mas com o risco que aqueles dados podem trazer para a empresa. Né? Por questão de LGPD, você diz? Por conta da lei de proteção de dados, seja aqui no Brasil, a LGPD, ou seja nos outros países que também tem isso já forte e bem sedimentado, e daí eles sempre nos trazem, poxa, vamos fazer um projeto de... Enfim, quero adaptar a minha empresa para a LGPD, sempre esse pedido. Só que não é só isso. Né? O que a gente comenta é fazer a governança dos dados para você ter segurança e ter um diferencial comercial para os teus clientes. Porque assim, hoje, o Guilherme aqui já falou, né? O dado as informações são o petróleo, né? Alguns brincam que é o plutônio, porque enfim, tem o risco também envolvido, então tem vários jargões aí, né?
Mas o fato é o seguinte, quando a gente lida com dado pessoal, seja aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, pior se for na Europa, porque lá é muito mais rígido, você pode criar um risco adicional, uma camada de risco adicional, porque você pode estar mexendo até com dados sensíveis do teu cliente. Então, o que acontece? Se você se organiza, né, então, e para se organizar tem que fazer o mapeamento de dados da empresa, você tem que entender os teus inputs e os outputs, e o que acontece com o dado lá dentro, quem tem acesso, o que é feito com aquilo, para qual finalidade é utilizado. O LGPD é só a ponta do iceberg, né? É só a ponta do iceberg. E outra, tem muita empresa, tem um case que eu já apresentei até em palestra no Hard Rock Café, o que for aí de cliente nosso, que eu tenho permissão até de contar. O cliente atendia todos os requisitos da legislação. Nesse caso, ele atendia todos os requisitos da legislação norte-americana. E o cliente falou, isso para mim não basta. Eu quero te contratar. Só que eu quero uma camada adicional de segurança, que para eles era importante. E era simplesmente a FIFA. Nada mais, nada menos do que a FIFA. E a FIFA apresentou um rol de, sei lá, agora nem lembro mais, mas eram quase 30, eram 28 documentos que eles tinham que se adequar. E não tinha nada a ver com a legislação. Era o compliance dos caras. E daí, eis que a gente atuou em conjunto com eles, construiu todos os documentos em conjunto com a TI, em conjunto com o cara do negócio, porque o advogado não faz milagre, né? É um trabalho, quando a gente fala em dados, é um trabalho multidisciplinar. E eis que a gente atendeu aqueles requisitos e fechou com esse cliente que era super importante para aquela empresa. E a partir de então, quando eles iam abordar cliente grande, eles falavam, não, além da CCPA, que era a lei da California Act lá dos Estados Unidos, a gente tem todos esses outros halls aqui de documentos e tal, então a gente consegue atender tudo isso e mais um pouco. Estamos além. Diferencial comercial. E fazendo então o gancho, né, com isso que o Bruno falou, de trazer a relevância de estudo com o que vocês falaram, tudo parte da mentalidade, né, dos primeiros passos que vocês podem fazer dentro de casa, que é se organizar, é fazer o mapeamento. Começa desenhando. Começa entendendo da onde que vem. Ah, vem do site, legal. Ah, vem da rede social, legal também. Vem do e-mail, pô, show. Mapeia os inputs. Aonde que cai? Cai aqui, ali. Beleza, está fragmentado. O que fazer com isso? Né? Como unir tudo isso? Como conectar? Seja para proteção desses dados, dessa informação, seja para utilizar como ferramenta de tomada de decisão. Então, eu acho que converge aqui, né, a nossa visão de que uma coisa a gente tem que colocar para a galera que está nos assistindo. Tem que levar isso a sério. Dados importam, né? Importam. E, assim, a cultura, via de regra, já está incutida nesse sentido na maioria dos empreendedores. Só que a teoria na prática é outra teoria, como foi bem dito aqui. Mas, enfim, deixando de lado o ponto de vista, eu espero que eu tenha respondido aí, né, a questão. Sempre é legal compartilhar com a galera, né, para tornar um pouquinho mais palpável e tangível alguns cases que vocês têm aí no portfólio de que, fizeram a diferença, deu um baita resultado. Eu sei que tem alguns que vocês têm permissão para falar, outros não, tal como eu, aqui, né, por conta de sigilo, mas eu acho que vai ser legal para o pessoal tangibilizar, né, essa utilização da ferramenta para tomar decisão, em especial o serviço de vocês. Perfeito. Gui, você compartilha o case, então, de estruturação de dados que a gente fez recentemente? Sim. É um dos que a gente não tem permissão, né? Isso. Por hora, a gente só não avançou. Antes do case, uma dica que eu gosto de dar sobre mapeamento de dados é começar de trás para frente. Então, começa do output que você tem e vai voltando. Porque quando você começa do input, é muita coisa para você olhar de uma só vez. Então, você vai fazendo como se fosse uma árvore genealógica na horizontal. Você vai desafunilando. Desafunilando, exatamente. Então, você vai abrindo. Então, um exemplo bem básico, assim, receita. Para a receita acontecer, eu preciso ter quantidade de pedidos e ticket médio. Para ter quantidade de pedidos, eu tenho que ter proposta e taxa de conversão. Você vai abrindo, você vai voltando. Muito legal, porque o resultado é mais fácil de você ter esse controle. Geralmente, né? Todo mundo tem esse. Exato. Simplifica. Pô, eu sei quanto eu vendi no mês.
Sim. né? Antecipando uma dica, hein, galera? exatamente. Já vou Boa, anotar boa, aqui boa, que eu vou boa. aplicar isso aí também. Voltando aos cases, então. Um case que eu não consigo compartilhar o nome do nosso cliente, mas consigo falar o segmento. Então, é uma startup aqui da região. Para quem está assistindo, a gente está em Curitiba, né, na região aqui do capital do Paraná. Do segmento de ERP. Né? Então, sistemas para pequenos e médios negócios gerenciar, né, fluxo de caixa, emissão de nota fiscal e por aí vai. Qual que foi o objetivo desse projeto? A área de marketing, né, queria entender não o resultado macro das suas campanhas, etc., mas o que daria para melhorar dentro disso, o micro, o tático e operacional das campanhas. Então, o que a gente precisou fazer? Porque o macro eles tinham, então o que era o macro? Saber quantos leads geravam, quanto investia, qual era o custo por lead, etc. Mas eles não sabiam, por exemplo, qual campanha de ads, né? Então Google Ads, Facebook Ads, etc., gerava X leads, mas esses leads viravam oportunidade, virava cliente. Quantos por cento, né? Quantos por cento? O quanto gerava de lead realmente valia a pena para o quanto gerava de cliente ou não? Né? Por aí vai. Então a gente fez um projeto que ele consistiu naquela metodologia, então entender critérios. E aí é bastante complexo porque você precisa falar com marketing, você precisa falar com pré-vendas nesse caso, e precisava também falar com vendas e também com uma outra área de Ops, né? Que seria um RevOps ali, né? Exato. Esse conceito de Ops, para quem não conhece, é basicamente uma pessoa, uma área responsável em fazer a parte operacional de link entre as áreas. Né? Então, um lead significa isso e está em tal lugar. Então, a gente vai unificar lead com tal outra informação e por aí vai. Só né? complementando, Gui, as áreas de Ops mais comuns, né? É o Sales Ops, que cuida do Sales Efficiency ali, né? As áreas de Marketing Ops, que cuida de toda essa estrutura do marketing. E o RevOps, que vem com essa visão geral de receita, cruzando as áreas. Então, cada startup, cada empresa se adequa a um modelo desse. Tem empresas que têm o RevOps e cada marketing tem seu Ops, vendas tem seu Ops, Customer Success tem o seu Ops. Exatamente. E um RevOps olhando tudo. Então, também é uma estrutura que muitas empresas, startups aí têm adotado, né? Tá evoluindo bastante esse tema aí. Então, era bem complexo, porque a gente acaba lidando aí com 4 áreas Falava diferentes. 4 línguas, né? 4 línguas, exato. Então, sim. assim, se você... O Gil é mais pragmático e mais organizado que eu. Então, assim, mas se você não for minimamente organizado de anotar, de fazer um dicionário, sumário das coisas, você se perde. Mas então a gente falou com todas essas áreas, fizemos todo esse mapeamento de critérios de negócio, dados. Ok, agora vamos puxar essas informações e processar elas. Então é muito ETL, né? Então, extrair, transformar e carregar essas informações. 70% do projeto foi isso. Então, traduzindo, campanha X tem uma nomenclatura diferente da campanha Y. Qual que é o padrão de nomenclatura? Puta, não tem que ter. Ajusta. Aí trata. Então, é um trabalho que, diferente da engenharia, não, é parecido, é tipo reforma. Você que está em reforma, você vai entender. É tipo assim, tem um projeto, derrubar essa parede. Puta, não dá porque vai cair o teto também, então tem que fazer tal outro ajuste. Então espera. Tem um pilar ali. Exatamente. Então tem muito vai e vem de informação, conversa, reunião, alinhamento. Então por isso que, voltando na cultura e na maturidade, tem investimento, tem que ter tempo e também e parcimônia nisso tudo. Enfim, fizemos todo o projeto. O entregável foi um dashboard, né, que conseguia mostrar o funil gerencial de ponta a ponta, então quantos visitantes até quanto de faturamento essa empresa possui em tal período. Quando a gente fala o funil, é o funil de vendas. Perfeito, isso. Lead, oportunidade, vendas. Também detalhado até o nível de campanha. Isso foi muito legal, porque a gente conseguiu... Por que eu falo que é um case? Além do gestor de marketing conseguir entender aonde que eu preciso ajustar para melhorar o meu resultado... Na vírgula, né? Na vírgula. Isso também ele tinha assim, um acesso também para o analista
que opera de verdade aquela campanha, não precisar esperar uma ordem do chefe, né? Então era um dashboard real time que ele fala, pô, tal campanha que eu subi semana passada não tá virando oportunidade, não tá virando cliente. Não tá virando já receita. Ajusta. Não tá virando receita, já ajusta. Dá autonomia para as Dá pessoas que autonomia. estão lá na ponta, Exatamente. né? Fantástico. Isso é um conceito até do BI, agora me fugiu o conceito exato. Mas é basicamente assim, acho que é BI self-service, alguma coisa assim. Que o trabalho de uma área de BI, de um projeto, não é ela centralizar e ela ser a poderosa dona dos dados. É dar autonomia, É empoderar, né? é empoderar as áreas, as pessoas para olhar tal número e tomar decisão, que é a função dela, basicamente, né? E aí, com esse projeto, nessa empresa, a gente conseguiu comprovar que 25%, um quarto do orçamento, estava indo para tipos de campanha, né, que gerava um monte de trial, um monte de lead, mas não virava cliente. Estratégias de negócio, né? Era 25% da verba indo para estratégias de negócio que não resultavam ali não tinham bons resultados no final, né? Às vezes ia dar movimento, ia dar tráfego, ia dar usuário, mas no final do dia essa pessoa não ia pagar para você, né? Era então... isso. E aí os que pagavam, complementando, falando com as áreas de CS, de suporte, o perfil de cliente que vinha daquilo era um cara que ficava pouco tempo na empresa. Então a relação de LTV sobre CAC desse cara era menor que 1, com toda certeza, né? Então ele custa, né? Você paga para ele estar ali exato. dentro. Você paga com o teu suporte, com o teu atendimento, com a tua estrutura de marketing e vendas, e ele não Isso traz era o retorno, 20% do orçamento de marketing, né? Fora a folha de pagamento do pré-vendas, do vendas, do sim. suporte. Comissões, então, né? teu CAC vai lá em cima. Tipo, na verdade, você tinha que buscar um CAC menor e um LTV maior e na prática... Nessa estratégia não estava nessa relação. E aí o mais legal também desse nosso projeto, o que foi? Beleza, identificamos a origem, né? O exemplo anterior, os motivos de perda ali. Tá, mas tal campanha tem esse perfil, né? Tem esse resultado. Por quê? Aí a gente também conseguiu fazer um trabalho que conseguia trazer os motivos de perda por campanha, junto com os motivos de ganho. Então a gente conseguia saber que esse cara, não é porque a campanha era ruim, era porque a campanha estava sendo exibida para uma audiência que tinha interesse em uma feature, um produto que não era bom para a empresa. Então fica mais fácil tomar a decisão. Tipo, não precisa desligar a campanha, não precisa matar, precisa otimizar, ajustar. Então daí a gente construiu um plano de ação, trabalhou com o pessoal, etc. Só que nesse projeto era pontual, né, para fazer basicamente essa entrega. Então tá aqui o diagnóstico. E a execução, acompanhamento, tem que perguntar para o pessoal lá como é que tá, que faz um tempinho já que a gente finalizou. E basicamente, né, Gui, esse ponto que você trouxe aí por último, vamos supor, você está insatisfeito com a tua alimentação, mas você, de forma recorrente, se alimenta mal. Então, é exatamente isso. Você trazer, no caso dessa empresa, desse case específico, né, um cliente que vai ficar menos tempo, você joga contra teu LTV. Então, o LTV dele é mais curto. Então, se ele é 25% da tua base, teu LTV poderia ser maior. Então, fazer conta rápida. Se ele poderia ser 10, ele está 7,5. Se é 5, está 3. Vamos arredondar. E, além disso, você ainda aumenta teu custo com esse cara. Então, você ataca as duas pontas de forma negativa. Você está desalavancando a tua empresa em duas frentes. Uma frente de manter o cliente, a outra frente de ser mais eficiente para trazer ele. Um outro projeto que a gente atuou e que o nosso software na Leveta, ainda em desenvolvimento, mas que vai entregar, é uma visualização rápida dos indicadores da sua empresa, dessa máquina de receita. Então, fantástico. Você, por exemplo, o CRM é uma ferramenta de processo comercial. Não é uma ferramenta necessariamente de relatoria. Se você abre um HubSpot, um Pipedrive, um RDStation, você consegue montar alguns gráficos, isso é óbvio. Mas é muito limitado. São gráficos limitados. Eu sempre converso com o Gui, uma coisa que a gente é contrário é você adequar a tua empresa à ferramenta. Sim. Você não pode fazer isso. A ferramenta ela tem que ser um meio, não um fim. Perfeito. Então, o que a gente enxerga, né, nesse
nesse processo completo. Quando você consegue, então, estruturar os teus dados para entender o teu LTV, o teu CAC, o teu LTV sobre CAC, mês a mês, de forma rápida, de forma prática, sem precisar para isso consultar 10 plataformas diferentes, gerar várias planilhas, se perder em fórmula, ficar fazendo... PROC-V é simples, né? Ficar fazendo importação de dados, import range, daqui, de lá, e a planilha... Você constrói um monstro, né? Constrói um monstro. Depois você termina ela, passa 3 dias, você fala, meu Deus. Constrói um monstro. O que eu fiz aqui? O que eu fiz? A gente desistiu lá com 20, 30 mil linhas de planilha, a gente desistiu. A gente falou, não dá, a gente não vai conseguir trabalhar isso em planilha, vamos ter que jogar isso para o banco de dados, então para o DynamoDB, que é o banco da Amazon que a gente usa. Aí sim a gente joga para esse banco, trata em SQL, linguagem de programação, enxuga, tira a complexidade e usa isso num dashboard para visualização. Então esse é parte da nossa metodologia, né? Por quê? Onde que a gente vê, né? Até deveria ter falado disso nos exemplos do onde que dá na trave os projetos, é o que a gente fala cultura de dados. Então a cultura de dados ainda é muito baixa. E pasmem, no Brasil, a gente é à frente do restante da América Latina. Estamos à frente. E em países, vamos falar agora de Península Ibérica ali, também estamos à frente. Então, por quê? Por causa do volume, da massa do Brasil. Então, falantes, né, de língua portuguesa e espanhola, Portugal e Espanha ficam atrás da gente, né, de Brasil e América Latina. Então, o Brasil, junto com o México, como é que eu posso dizer, um grande potencial para isso, obviamente atrás de países desenvolvidos, aí a gente pega Estados Unidos, a gente pega Inglaterra, a gente pega Japão, enfim, Europa como um todo, potências, né? Mas o Brasil soa como um potencial no uso de dados. O que eu quero dizer com isso? Que é um contexto, por incrível que pareça, mais desenvolvido do que você pegar uma Colômbia, do que você pegar um Chile, do que você pegar Portugal. Então isso ainda é um grande diferencial para o nosso mercado. E se a gente é um expoente, digamos assim, e a gente falta muito, imagine os outros. A gente consegue entender qual que é a cultura de dados em geral, não falando de forma global, mas sim, por que não, como é incipiente, como é pouco desenvolvido. Então, se você tem algo que é tão pouco desenvolvido, consegue estruturar de forma que atenda às necessidades da sua empresa, aí cai no ponto que você falou. Diferencial, vantagem competitiva, você se destaca perante seus concorrentes. Então, acho que esse complemento aí a gente sempre traz também na... Muito legal. Olha, chegou a hora de pedir as dicas, né, para vocês, embora eles tenham dado dicas em todas as falas, né? Isso que foi bacana. Quem estava com o caderninho aí se deu bem, hein? Pegou. E quem precisar, quem deixou passar, estamos à disposição. Nosso contato, Kael e o Bruno vão disponibilizar. Assim como vocês, a gente também ama falar sobre isso, então não tem problema. É assim, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, eu e o Bruno, em estruturação também de banco de dados, seja no escritório, seja em outros projetos, né, de empreendedorismo nosso. E assim, a nossa dor principal era justamente essa, né? Tratar os dados e tentar extrair de várias fontes e enxergar num local só, né? Então foram muitas planilhas, muitos PROC-Vs, muitas horas. O Power BI ajudou bastante, mas daí de repente uma planilha, quer dizer, uma fonte de dados lá de uma determinada plataforma explodia ou mudava um campo de lugar, aí a gente já tinha que reconfigurar tudo, enfim, era um pesadelo, né, para a gente conseguir extrair tudo, fazer a análise crítica dos dados e tomar decisões, né? Então, a gente sofreu muito na pele. Hoje eu no meu caso, atendo clientes que estão olhando com o viés do risco, né? Porém, como eu tenho essa vivência, né, eu adoro o tema, é super relevante e pode transformar a vida da empresa de quem investe nisso, né? Não é custo, é investimento. Bom, sorte que é água, que se fosse vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, a gente não ia terminar esse episódio nunca, né? Ia realmente se tornar uma série, né, do Netflix aqui ou de qualquer outra plataforma de streaming. Mas então, agora só para fechar, deixem uma dica de ouro assim, para a galera que está nos assistindo, para que eles falem, puxa, beleza, entendi,
vou começar por aí ou vou ter isso em mente para daqui para frente em relação aos dados? Na empresa, o guia é responsável pelos projetos. Então, o guia que faz toda a estruturação, acompanhamento, as definições. Então, eu deixo para você. Mais uma dica, né? Uma de cada. Uma dica, putz, de ouro, bala de prata, assim. Traz uma peia para eles. Boa. Assim, toda essa conversa que a gente teve dá para resumir em uma sigla. Ano passado, a gente foi convidado para palestrar num evento lá em Joinville, também para empreendedores, profissionais de marketing, vendas. Teve empresas bem legais. Empresas bem legais. Né? iClinic, HighLab, tinha... O Snóvio, né? Ferramenta de prospecção, estava lá. Tinha um pessoal legal. Acho que a Conta Azul também estava, né? Acho que sim, é verdade, estava assim. Tinha uma palestrante lá. E aí, beleza, me chamaram para fazer a palestra, temos que preparar o conteúdo da palestra, né? E aí eu fiz uma retrospectiva de tudo que a gente construiu na gestão em dados e a gente conseguiu entender que a parte principal do nosso trabalho é uma sigla que é mapeia. Primeira coisa, primeiro M, de fazer um mapeamento, como todo mundo aqui já comentou. Mapear. E aí a minha dica, uma delas que eu mandei no meio da conversa, vai de trás para frente. Então, entende o teu indicador do negócio. Vamos supor, a gente falou muito de LTV. LTV, beleza. O que é composto, né? O que compõe o LTV? X outras coisas. Você vai voltando. Bota no papel. A melhor coisa é desenhar. A gente lá no escritório tem um quadro branco. Todo dia a gente rabisca coisa. Tanto para os nossos clientes. Ou quadro, né? Exatamente. Porque para nós funciona muito bem, mas eu acredito que para grande parte das pessoas também. Faz um fluxo. Depois você vai mensurar cada uma dessas coisas que você mapeou. Então, voltando no exemplo que eu dei antes. Receita. Minha receita no último ano foi X milhões. Tive X clientes vendidos, etc, etc, etc. Tá? Além dos dados absolutos de cada etapa que você mensurou, também mensura as taxas. Então, meus vendedores apresentaram X propostas, venderam tanto, taxa de 30%, etc. Tá? Então, você mapeou e mensurou as coisas. Aí, você vai para analisar. O que é o analisar? Você pode analisar com o teu histórico esses números, que é basicamente comparar, né? Então, você vai analisar, 30% de taxa de conversão de proposta para venda. É muito ou é pouco? Depende do que você vai comparar. Então, compara primeiro com o teu histórico. No passado era 50%. Então, tá pior, né? Ou no passado era 15%, então tá melhor. E também compara, se for possível, com empresas do mesmo segmento que tem uma estrutura. Faça um benchmarking, né? Hoje em dia tem de volta e meia a gente precisa buscar para os nossos clientes, a gente vai em algumas ferramentas. Tem muita informação disponível online, principalmente no segmento de tecnologia, de startups, etc. Né? Para a indústria, né? Mais daí na primeira fase de economia já é um pouquinho mais difícil, mas tem alguma coisa. Compara com o teu histórico, compara com um benchmark. Aí vem o P. Então, falamos os dois primeiros M's, o A e o P. O P é de priorizar, né? Prioriza com base no que você melhorar um pouquinho, 1%, vai te trazer mais resultado para aquele teu indicador final. Faça a conta, matemática, regrinha de 3 ali. Né? Você vai ver que, se eu melhoro de 30% para 31% de propostas para venda, eu vou melhorar X vendas, que vai me resultar em tal faturamento. Mas se eu melhorar 1% na minha geração de leads, que é 1.000 por mês, vou gerar mais lead, que vai mais proposta e que é mais venda lá na ponta. Então, mais esforço para o marketing nesse caso. Esse olhando para um primeiro critério. Tá? Mas o segundo critério estou pronto para isso? Estou preparado? Quero fazer isso também? Às vezes a gente quer... Vale o esforço, né? Faça a conta. Valeu o esforço. Que dado que eu uso para mensurar isso? Aí
eu volto no feeling. Vai no feeling, no que você sente também. Ou que você tem equipe mais ociosa, etc. Às vezes tem um funcionário que quer crescer ali, que quer batalhar. Quer oportunidade, você quer né? dar um projeto para ele. Bota ele numa outra função, num outro desafio, né? Só te interromper isso que eu chamo de rapidinho. estar pronto, né? Uma coisa que a gente faz muito, mas sem fugir aí da tua dica, a gente tenta pôr algo numérico em relação ao feeling. Pô. Então, por exemplo, faz uma matriz Gucci, lista ali tuas cinco hipóteses e bota a gravidade, urgência e o esforço que você precisa para aquilo. Boa. Aí você multiplica todos eles e vai ter um score final. Então você vai ver lá que o primeiro deu 75, o segundo deu 25. Então, opa, é esse cara que eu vou começar. Então, só para fazer uma brincadeira Pra numérica sair da cabeça aí, né? também, né? Sai do subjetivo e traz para o objetivo. Exato. Né? Algum número você tem. Boa, Gil. Aí vamos para o E. É de experimentar. Testa. Então, para aumentar a taxa de conversão de proposta para vendedor, eu tenho X hipóteses. Aí tem um método para experimentar as coisas, né? Senão também fica um teste meio a moda louca, assim como tem um amigo nosso que fala. Define as hipóteses. Então, define teu problema. Meu problema é a taxa de conversão baixa. Quais são as hipóteses para isso? Tempo de retorno pelo vendedor, quantidade de follow-ups, proposta mal feita, cliente fora do meu ICP, por aí vai. Falta de treinamento da Falta equipe. de treinamento, etc. Definiu várias hipóteses. Aí sim você define o experimento que você quer experimentar para melhorar aquela hipótese. Após o experimento realizado, você vai entender se ajudou ou não. Teve uma coisinha lá no começo que você comentou, Bruno, que é interessante sobre teste. Geralmente a nossa vontade, né, a nossa expectativa com o teste é que ele comprove que eu estava certo. É isso. Nossa percepção, né? Só que, cara, de verdade, 80% vai te comprovar que ou aquilo é inconclusivo ou que você está errado, que aquilo não afeta. E eu gosto de olhar para uma perspectiva. Opa, eu tenho mais uma certeza. Antes eu estava com toda a sala escura. Acendi uma lanterna aqui. Ainda não vejo a sala toda, mas acendi uma lanterninha. Com outro teste, acendi outra, até que você iluminou a sala toda, Que sabe? nem a frase do Thomas Edison, né? Ele não errou 1000 vezes, ele descobriu 1000 formas diferentes de não fazer a lâmpada, né? Exatamente. Boa. Experimentou, que é a parte mais morosa, toma tempo, etc. Claro, depende de cada desafio. Aí você vai fazer análise desse experimento, que eu acabei já falando ali. Você vai analisar esses números e ver se de fato ajudou a melhorar esses seus números, tá? Então, é uma sigla que a gente inventou, que a gente usa no nosso dia a dia. Antes a gente já usava, né? Isso vem muito do growth, né? Do pensamento de growth, de encontrar alavancas, experimentar, testar hipóteses, etc. Que a gente aplica hoje para todos os nossos clientes após a consultoria de BI. Porque o BI é a base disso, né? Estou vendo meus números. Aí fica muito mais garantir fácil que o prédio fazer não caia. Os dois primeiros M's estão no BI, no Dash. Mapeei, mensurei. Agora eu vou analisar, definir as minhas hipóteses, priorizar, e aí vai. Bom, Fantástico. Eu posso só quebrar o protocolo e dar uma dica também? Vai claro. complementar Sim, ó. um pouco a Por a dica do favor. Luiz. Esse é o episódio Dica com de mais ouro. dicas da história. Na verdade, Da assim, eu ia falar, eu arrisco a dizer, mas não, eu tenho certeza. Esse episódio foi uma grande dica. Né? Ele, na verdade, assim, não tivemos dicas, né, ao longo do episódio. A gente teve uma grande dica, né? O episódio é uma dica, uma baita de uma dica. Vai lá, manda Então, bala. a minha dica é o seguinte: a parte do mapeamento, né? Tá. Você falou, pega ali um papel, escreve num quadro ou na janela. A minha dica é: não inventem de pintar uma parede de preto fosco e querer desenhar com giz Já fez? de quadro. Porque eu Já fiz fez. isso no passado, era impossível respirar dentro da sala. Caramba, cara. Era impossível. Então, assim, vai pra outra Tinha que forma. entrar de máscara na sala. Quase isso. Desculpa, se queria fazer alguma observação, fica à vontade. Não, ele fez, eu presenciei e assim, ó. Foi realmente isso, eu quis sair da sala, né?
E outra, ele não conseguia apagar 100% aquilo que ele escrevia, né? Então, Borrão, assim, né? Fica esbranquiçado. então não é uma boa ideia, tá, pessoal? Foi um teste de hipótese Eu que... sempre achei bonito isso. Eu É, sempre tive vontade de bonito, fazer, mas agora É que assim, tava no vai hype e funcionar. tal, ele fez, né? Pô, bacana, né? Às vezes fazia uns desenhos de uns foguetes muito mal feitos, desenhos, né? Enfim, servia pra deixar o povo com renite. Fazia o foguetão sem ré ali, né? É, tipo isso. Então era essa a dica? Ah, excelente! Dica de ouro. Bom, agora eu também vou querer deixar uma dica. Vai lá, fica à vontade. Pô, pessoal, não deixem de seguir o canal porque vocês vão ter acesso a um conteúdo como esse aqui, né? Embora a gente descontraiu legal, né? É um conteúdo robusto, é um conteúdo de profundidade, onde vocês puderam identificar ao longo de todo o nosso episódio, de forma prática, como isso é relevante, né? Na vida das empresas, na vida de um gestor, né? E como pode, enfim, alavancar, né? Usando a palavra aqui deles, né? Inclusive, que foi a origem do nome da nova solução que está sendo implementada, né? Então, pessoal, continuem acompanhando aqui os episódios, porque nós priorizamos conteúdos como esse aqui, né? Que trazem e agregam para o dia a dia de vocês. Então, para fechar, muito obrigado de coração, Juliano, Guilherme, por terem aceitado o convite, por terem destinado o tempo de vocês para compartilhar trajetória, história, desafios, né, e conteúdo para quem está nos assistindo. Bruno, brigadão, em especial pela dica, né, foi fenomenal, né, porque, enfim, a gente sabe que não foi uma boa ideia. Brincadeiras à parte, agradeço aí a sua audiência e continue conosco nos próximos episódios. Antes de eu me despedir, Caio, dá tempo de uma dica final aí pro pessoal. Mas é o episódio dica, né? Vai lá. Perfeito. É só pra quem esperou até o final. Exatamente, isso aqui é o bônus do bônus. A gente falou de tantos assuntos, né? Tão multidisciplinar, como a gente conversou. Então, segue a dica. Você que está nos assistindo, ficou alguma dúvida em relação a isso, nos procure. Conte conosco. A gente tem know-how, conhecimento para ajudar a mapear todas essas alavancas, a estruturar essa governança de dados. Então, contem conosco, estamos à disposição. Vamos deixar os contatos, tanto do Juliano quanto do Guilherme, na descrição do episódio. Vamos deixar também o contato da gestão em dados para que vocês possam pedir uma reunião para obter mais informações a respeito. E todos nós seguimos à disposição, principalmente quando o assunto são dados. É isso, ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.